Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje foi um tema muito escolhido. Eu fiz uma votação lá no Instagram e vocês mesmos escolheram esse vídeo, que fala sobre as minhas expectativas de 2019. Então, para quem estava me acompanhando lá no Instagram, depois eu deixo o meu link aqui embaixo para vocês me seguirem, eu comecei a escrever assim o que Deus estava colocando no meu coração. Eu falei assim, o que eu vou querer para 2019? Então eu comecei a pensar e tal, e Deus me deu 4 pontos e umas perguntas no final. Então eu falei assim, tá, o que eu vou falar agora pro pessoal? Eu preciso, né, de uns pontos específicos, né? Então eu fui escrevendo aqui, eu fiz uma colinha, como sempre, porque às vezes vai fluindo melhor pra mim, né? Então, o primeiro ponto que eu coloquei assim das minhas expectativas para 2019 é para eu ser sempre grata a Deus. Eu quero ser sempre grata a Deus por tudo, mesmo passando por várias coisas, sabe? Eu quero ser grata a Deus. Primeiramente, às vezes a gente fica tão atribulado com muitas coisas, a gente coloca esperança às vezes em muitas coisas, mas mesmo assim, a única coisa que eu quero é ser grato a Deus. Ser grato por tudo que Ele me deu em 2018, por tudo que eu conquistei em 2018. Então, assim, eu sei que Deus tem o melhor para cada um de nós. Então, a única coisa que a gente precisa fazer, primeiramente, é agradecer. Agradecer tudo que Ele está te dando. Tudo que Ele colocou mesmo nas suas mãos. Então, que a gente seja grato a Deus. E, e para completar assim esse primeiro ponto, veio também para mim foi um versículo que tá lá em Salmos 23:1. O Senhor é o meu pastor e nada me terei falta. Então assim, se eu confio em Deus, se eu tenho uma esperança que Ele pode resolver todos os meus problemas, então quer dizer o quê? Tudo, Ele é o nosso Senhor e nunca vai deixar faltar nada na nossa vida. Então, que a gente esteja assim, com o coração cheio de expectativa nele e outra, ser grato a Ele por tudo. O segundo ponto é, para quem me conhece, esse segundo ponto aqui vai falar assim: nossa, Marcela tá ficando doida. Primeiro, o segundo ponto é, para que eu não quero ser ansiosa ano que vem. Então, eu não quero ser ansiosa ano que vem. Porque tudo é o tempo de Deus. Então a gente não pode deixar, sabe? Deixar mesmo essas coisas acontecer na nossa vida. Igual, por exemplo, eu sou muito ansiosa pra muita coisa. Pra eu estar fazendo esse vídeo aqui agora, eu fiquei muito ansiosa, porque eu precisei arrumar um lugar pra me fazer. Então eu tô fazendo aqui, sabe? No meu local aqui, eu arrumei um cantinho e falei assim: ah, vou fazer aqui mesmo. Então, eu sou muito ansiosa, então pra isso eu não quero ano que vem, eu não quero isso, porque a minha ansiedade atrapalha um pouco, sabe? Atrapalha bastante. Então, assim, tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que ele coloca, sabe? Tudo que você se entrega pra ele e você deixa ele fazer, você vê que tudo sai perfeitinho, né? Então, assim, a gente não pode deixar isso atrapalhar, a nossa ansiedade atrapalhar as obras de Deus para nossa vida, né? E aí tem um versículo também que tá lá em Filipenses 4, versículo 6 ao 8. Tá escrito assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com a ação de graça, apresente os seus pedidos a Deus. Então, quando for virada do ano, aquela coisa toda, primeiro, tem que ser grato a Deus por tudo que você tem e vai ter ano que vem. Segundo, não quero ser ansiosa pra nada, então que a gente não fica ansiosa para as coisas que vai acontecer ano que vem, porque a gente não sabe nem o dia de amanhã, correto? Então não vão se programando para, ai, ano que vem eu quero isso, tipo metas. A gente pode até colocar metas lá direitinho na nossa agenda e tal, colocar metas para 2019. Quero isso e isso. Beleza, mas a primeira coisa que a gente tem que lembrar é a meta, quem finaliza é Deus. Ele vai analisar aquela meta que você colocou lá na sua agenda e é ele que vai fazer o risquinho assim, não, esse sim, esse sim, esse. Entendeu? Então a gente tem que aprender a escutar o sim e o não de Deus. Não existe mais ou menos. Então na Bíblia diz, né, que a gente tem que ser o nosso sim e o nosso não. Então o que a gente precisa entender é isso, né? Então, nosso pedido a Deus tem que ser conforme o que a gente for passando ao tempo, ok? O terceiro ponto é: eu preciso buscar mais conhecimento da palavra de Deus.
Mesmo eu fazendo esses vídeos, mesmo eu buscando a palavra de Deus na Bíblia e estudando cada vez mais, Deus colocou no meu coração também um tempo para trás aí que a gente precisa ter sede dele. A gente já tem tudo nas mãos, sabe? A gente já tem a igreja que a gente frequenta, a gente já tem, tipo, mesmo as pessoas que não frequentam a igreja, sabe? Deus já te deu tudo nas suas mãos. Então a gente precisa ter sede dele. A gente precisa se alimentar dele. Então é sede e fome dele. Por quê? Porque dentro de nós existe a carne e o espírito. Então, às vezes, no nosso dia a dia, a gente está alimentando a nossa carne, porque a gente está fazendo a nossa vontade e tal. Quando a gente para um tempo e fala assim, agora eu vou ter meu tempo com Deus, e vou ter meu momento a sós com Deus. Para quem não sabe o que é momento a sós, eu fiz um vídeo, né? Tá aí eu vou deixar aqui na descrição para você ver também o vídeo de como eu faço meu momento a sós. Então, nesse tempo, a gente precisa entender que quando a gente tira um tempo para Deus, a gente está alimentando a nossa alma. Então, às vezes, eu te pergunto agora, em qual que você está se alimentando? Você está alimentando demais a sua carne, fazendo as suas vontades, ou deixando Deus agir através do Espírito dele? Né? Então, a gente precisa entender isso. Porque às vezes, muitas das vezes, a gente está fazendo tantas coisas ao mesmo tempo, às vezes vem até aquela cobrança mesmo de nós mesmos e a gente não deixa Deus agir. Então a gente precisa deixar Deus agir. E deixar Deus agir, a gente precisa se alimentar para o espírito ficar forte, né? Então, lá em Mateus 4, versículo 4 também, Jesus respondeu: Está escrito: Nem só o pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então a gente precisa entender que a gente precisa ler mais a Bíblia, a gente precisa buscar mais alimento da palavra de Deus, porque nem do pão viverá o homem. Então quer dizer o quê? Nem da nossa comida mesmo a gente vai viver para sempre. Então a gente precisa mesmo se alimentar nosso espírito, porque não adianta a gente fazer milhões de coisas e deixar Deus para trás. E falar assim, Deus, fica aí, obrigado por tudo que você me deu, daqui a pouco eu te uso. E aí faça as coisas, faça a sua vontade, aquela coisa toda, beleza. Aí quando você tá passando necessidade ou sei lá, alguma coisa acontece com você, você vai lá e fala assim, ai Deus, eu não tô aguentando mais, eu preciso do Senhor, vem cá, me ajuda. Aí ele vai lá e te ajuda, te acolhe, né, limpa até as suas lágrimas. Só que aí, no natural nosso, o que a gente faz? Exclui Deus pro cantinho, daqui a pouco eu te uso, daqui a pouco e vai. É a mesma coisa do espírito, a nossa carne toma conta do nosso espírito. Então, tipo assim, é uma guerra, né, entre os dois. É uma guerra entre os dois. Então, qual que tá mais forte? Qual que tá mais fraco? Né? Então é isso que eu quero alimentar cada vez mais o meu espírito, para que eu cresça mesmo na palavra de Deus, que ele cresça acima de mim, não que eu cresça, mas que ele cresça e eu diminua. Então a gente não pode deixar nossa carne tomar conta. A gente precisa fazer a vontade de Deus, ok? E o quarto ponto, que são só 4 pontos, ser obediente. Pois é, ser obediente. Às vezes a gente fica assim, Marcela, mas ser obediente pra Deus é tão difícil, porque a gente deixa de fazer tanta coisa que a gente gosta e tal. Pois é esse o motivo. Se a gente é obediente a Deus, se a gente é obediente a Deus, a gente é obediente a nossos pais também. Porque Deus, no mandamento dele, ele pede pra gente honrar os nossos pais. Então, se você não honra seus pais, você vai honrar a Deus? Então, a gente precisa obedecer os pais e honrar a Deus, né? Então, a obediência vem de obediência também ao pai. Então, se você obedece seus pais, você também vai obedecer a Deus. Uma dica. Então, lá em João 14, capítulo 14, versículo 15, fala assim: Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Então, quer dizer o quê? A gente precisa o quê? Amar a Deus. E se a gente ama a Deus, a gente obedece Ele. E se a gente não ama a Deus, só conhece, por exemplo, que muitas pessoas falam, eu só conheço Deus. Beleza, todo mundo conhece Deus. Ou a maioria, às vezes, nem acredita. Mas, a maioria das vezes, a gente precisa entender que Deus está com a gente todos os dias, cuida da gente, levante, né, faz você levantar, faz você fazer muitas coisas. E eu vou falar com você uma coisa, gente. Se a gente não viver com Deus, porque Deus é amor, infelizmente o mundo vai estar em ruínas. Porque
A gente precisa passar o amor de Deus para as pessoas. Elas precisam sentir de novo o amor de Deus. Porque às vezes o coração de muitas pessoas, né? Até o meu, às vezes, quando eu tô muito agitada com o nosso dia a dia, nosso coração fica duro. Fica muito duro. E aí a gente fica com aquela raiva, aquele rancor e tal. Mas se você tem um momento com Deus, é diferente. Você sente leve. E às vezes aquela palavra foi pra você. Pois é. Por que será? Porque você deixou Deus agir na sua vida. Você tá deixando ele agir conforme, né? Então, assim, a gente precisa entender isso. Entendeu? A gente precisa ser obediência a Deus. Se a gente ama a Deus, se a gente tá assim num lar cristão, se a gente tá buscando a Deus todo final de semana, tanto indo na célula, tanto indo nos cultos, por que não obedece a Deus? Por que não olha para Deus conforme ele tá pedindo? Então a gente precisa o quê? Lembrar dos mandamentos dele. Ah, Marcela, mas eu não roubo, eu não mato. Beleza, tudo bem, glória a Deus por sua vida. Só que a maioria das vezes a gente faz o quê? Fofoca do irmão, isso é um pecado, entendeu? Então a gente não pode tá fofocando, falando mal do outro. E por aí vai, a gente vê tantas coisas aí no mundo aí que acontecem, não rouba, não mata, mas faz um monte de besteira, sabe? Então, assim, a gente precisa entender isso. Então, assim, às vezes a gente, igual eu mesma, né? Eu vejo que a gente precisa entender que, muitas das vezes, Deus dá uma oportunidade pra gente mudar. Acontece muitas coisas na nossa vida que a gente precisa mudar. Então, assim, ele deixa acontecer várias coisas com você, no seu dia a dia, ou o que acontece com você de dificuldade, ele deixa. Pra quê? Pra você aprender a não fazer de novo. Então, acontece muito isso comigo. Acontece de eu, por exemplo, se eu falo um pouco mais alto, com autoridade, por exemplo, na minha casa, o que vai acontecer? Ele vai me constranger. Marcela, quem é a autoridade na sua casa? Então, quem é que você tem que ser submissa? Então, assim, se eu não sou submissa a quem lidera a minha casa, que é a minha mãe, eu vou ser submissa a Deus? Então, a gente precisa saber sobre submissão, né? Não é ser escravo de ninguém, é saber obedecer. Aí, Deus colocou no meu coração também uma das coisas que, desculpa que eu tá passando sempre a mão no cabelo, mas tá muito quente, gente, tá muito calor esses dias, não tá não? Enfim, vou voltar aqui que senão eu perco a cabeça. E aí Deus colocou no meu coração que, tipo assim, ele dá o nosso destino. Ele já escreveu, né? Ele já deixou bem claro o nosso destino, certo? Então, a gente precisa escolher caminhar com ele. A gente precisa entender que sem ele a gente não vai conseguir nada, porque a gente pode até fazer planos. Tá escrito na Bíblia isso, mas eu não tô lembrando o versículo. Mas tá escrito assim que a gente pode até fazer planos, mas a palavra final vem de Deus. Então, a gente tá lá em 1 Pedro, versículo 1, capítulo 1, perdão, capítulo 1, versículo 4, tá escrito assim: Deus tem reservado para os seus filhos o dom irresistível da vida eterna. Então, assim, a gente precisa ter uma capacidade de entender que a gente vai ter uma vida eterna com Deus. Sabe o que é uma vida eterna? Você viver para sempre. Você sabe que é isso? Caraca, meu coração queima só de saber que eu vou ter uma vida eterna com Cristo. Porque eu tô deixando Ele agir na minha vida. Ah, Marcela, mas eu não sei, é muito difícil caminhar com Deus. É muito difícil, gente, mas a gente precisa entender isso. A gente precisa entender que a gente precisa ser obediente, a gente precisa ser grato a Deus, a gente precisa buscar mais a palavra de Deus. E outra, ter sede dele, porque ele é a fonte da água viva, é ele que vai te dar sede e você. Ele vai te dar sede. Ele que vai te dar a água da fonte e você não vai ter sede mais. Pois é. Então, assim, umas 3 perguntas que me constrangiu bastante, que veio assim no meu coração, né, e que eu recebi também, foi, eu vou deixar para vocês pensarem, tá? Aonde está o seu coração? A gente precisa pensar nisso. Aonde está o nosso coração? Quais são as suas prioridades para 2019? Quais são as prioridades suas? Quais são? O que você está priorizando na sua vida? E o último, qual é o propósito para 2019? Andar com Deus ou ficar sem Deus? Qual que você escolhe?
Porque andar com Deus, você vai ter surpresas, milagres, vai passar por dificuldade? Vai passar por dificuldade, todo mundo passa por dificuldade, todo mundo, até eu, todo mundo passa. Mas Deus vai lá e supre tudo. E vai ficar de boa, de boaça. Então o que a gente precisa ter? Temos que ter clareza das nossas escolhas, pois elas vão refletir o nosso futuro. Então vai depender de você o seu futuro. Deus vai dar a palavra final. Só isso. Gente, esse é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo ficou muito grande, ficou, né? Mas enfim, espero que tenha ajudado vocês a entender que precisamos de uma levantada. 2019 tá aí, tá na ponta, tá na risca. Então a gente precisa entender que sem Deus vai ficar tudo a mesma coisa, infelizmente. Vai passar anos e anos, sua vida sempre vai ser a mesma. Não vai ter um up, ou acordei. Não, vai ser sempre a mesma coisa. Você quer isso pra sua vida? Ou a gente precisa mudar deixar, onde que tá o nosso coração? Colocar mesmo, onde que tá o meu coração, gente? Tá nas coisas que eu faço no dia a dia, tá nos meus problemas, enfim. Aonde tá o seu coração? E outra, o que você tá priorizando? Como que foi esse ano pra você? Qual o seu propósito pro ano que vem? A gente precisa pensar nisso. E eu falo isso do fundo do meu coração. Caminha com Cristo. É a melhor coisa, a melhor sensação que você vai ter. Então, muito obrigada por tudo mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado. E não se esqueça de divulgar, que vai ser muito importante para as outras pessoas entenderem. E mostrar mesmo expectativa, encher o coração dela de expectativa. Amém? Muito obrigada e um beijão. Até o próximo vídeo. Tchau!